Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma etapa da nossa reescrita. Então, a etapa 1, só para a gente relembrar, foi a leitura do conto, da Branca de Neve. A etapa 2 foi o reconto oral, que vocês recontaram o texto e mandaram um vídeo para mim. Depois, a terceira etapa foi então os episódios, lembra que vocês fizeram? Episódio 1, 2, 3 e 4 do final do conto. Depois a quarta etapa, que foi a de ontem, foi a reescrita do final do conto. E hoje nós vamos então para a quinta etapa. Qual será a etapa de hoje? Vocês irão pedir conversar e combinar com um colega de vocês e vocês vão realizar uma revisão em duplas do final do conto que vocês reescreveram ontem. Então, primeira coisa que vocês irão fazer, depois que terminar o final do conto, pula uma linha, aí vai colocar a data de hoje, 18/6/2020. Pula outra linha, vai colocar aqui o número 5, porque é a quinta etapa, tá? Então, número 5, revisão do final do conto Branca de Neve em duplas, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou enviar para vocês essa folha aqui, que vocês vão seguir para fazer a revisão. Então, pense em um amigo que você tem o contato e combine com ele de fazer a revisão. Aí, o que vocês vão pedir para o amigo? Que ele tire uma foto do final do conto da Branca de Neve que ele escreveu e envie para você. E aí você vai fazer a leitura do final do conto que ele escreveu com muita atenção, tá? Pode ler 1, 2 vezes, se atentando muito ao texto, tá? E depois vocês vão fazer essa análise aqui. Vocês vão aqui em cima pôr o nome de vocês e a turma, terceiro ano e a letrinha, tá? E aí tá assim, ó, revisão da reescrita do final do conto Branca de Neve em duplas. Analisei o final do conto escrito por meu amigo, aí aqui você vai pôr o nome do amigo ou da amiga que você analisou, tá? E aqui tem os 5 critérios que nós já conversamos que é muito importante ter no texto para que ele fique bem escrito, para que o leitor que vai ler o seu texto entenda muito bem o seu texto, tá? Então aqui, ó, primeiro critério, reescrever o final do conto fazendo uso da linguagem própria de contos de fadas. Então, o que é a linguagem, A linguagem de um conto, que não é a linguagem de uma propaganda, que não é a linguagem de uma receita, que não é a linguagem de um poema, que não é a linguagem de uma fábula, por exemplo. Então, o conto ele tem aquela linguagem própria que só ele tem. Então, ele fez uso dessa linguagem em todo o texto, vocês vão colocar o xizinho. Ou ele fez apenas em parte do texto, ou ele não utilizou a linguagem de contos, tá? Então, você vai colocar aqui o xizinho na sua opinião. Segundo critério, articulou os episódios do conto com coerência em relação ao que veio antes e depois no texto, que é a ordem de acontecimentos dos episódios. Então, ele colocou naquela ordem, os anões encontraram a Branca de Neve no chão, depois os anões colocaram ela no caixão, depois o príncipe chegou e beijou Branca de Neve, eles se casaram e viveram felizes. Ou ele trocou essa ordem, ele colocou lá primeiro que eles se casaram, colocou depois que os anões encontraram Branca de Neve, ele misturou os episódios. Então vocês vão analisar. Ele fez de forma correta em todo o texto, apenas em parte do texto, ou não conseguiu escrever os episódios na ordem que aconteceram.
Então, vai colocar o xizinho aqui também, na sua opinião. Critério 3. Reescrever o final do conto do ponto de vista da coesão textual. Quer dizer, ele usou os organizadores para ligar uma frase na outra. Mas, porém, então, enquanto isso, logo, na manhã seguinte, depois. Então, eu coloquei esses daqui como exemplo. Não é que é para ter esses daqui. Eu coloquei como exemplo para vocês lembrarem o que são organizadores, né? Então, ele não precisa ter usado tudo isso daqui, mas ele precisa ter usado alguns organizadores. Ele usou em todo o texto? Apenas em parte do texto? Ou ele não utilizou nenhum organizador textual? Então, vocês vão analisar e fazer um xizinho. Ele reescreveu o final do conto utilizando a pontuação adequada? Ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, tudo isso é pontuação. Ele utilizou em todo o texto? Apenas em parte do texto? Quer dizer, mais ou menos ele utilizou a pontuação? Ou ele não utilizou nenhuma pontuação? Quinto critério. Reescreveu o final do conto se preocupando com as questões de ortografia? Lembra que nós conversamos ontem? Se é com C cedilha, se é com S, se é com R, se é com 2, tá? Lembra do M antes do P e do P? Então, ele se preocupou com a ortografia, que é a escrita correta das palavras? Então, para ficar aqui no primeiro xizinho, em todo o texto, ele teve não mais que 2 erros. Então, se ele teve 1 ou 2, vocês vão fazer o xizinho aqui. Apenas em parte do texto, teve mais que 5 erros. Então, se ele teve mais que 5 erros, vocês vão fazer o xizinho aqui, tá? E número 6. Escreva para o seu amigo como ele poderia melhorar o seu texto de acordo com a sua opinião. Então, aqui vocês vão dar para ele a opinião de vocês. Por exemplo, assim, eu acredito que você poderia... O que poderia ter feito para o texto ficar melhor? Ou não, você achou que o texto dele está ótimo, perfeito. Então, você vai escrever também. Aqui vai ser a sua opinião, tá bom? Então, quem não tiver impressora, não tiver como imprimir essa atividade aqui, escreve no caderno, tá? De matemática, nós vamos hoje para a atividade 7.4, que é da página 42, que ainda é sobre localização, tá? Que nós estamos estudando. Nelson, Paulo e Vanessa fizeram percursos diferentes no pátio da escola. O chão do pátio é todo recoberto de grandes lajotas quadradas. Eles marcaram com a letra P o ponto de partida e com a letra C o ponto de chegada. Também criaram um código para indicar o caminho percorrido. Então, aqui tem o caminho de Nelson, Paulo e Vanessa. Esse caminho que já está desenhado aqui, esse trajeto, é o trajeto do Nelson. Vocês vão observar. Por quê? 4, a flechinha indica para frente. Então, 1, 2, 3, 4. 5, para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 4 para frente. 2 para baixo, 2 para frente, 2 para baixo e 8 para frente. Então, esse caminho azul já é o caminho de Nelson. E aí, o que vocês vão fazer? Desenhar o trajeto de Paulo em vermelho e o da Vanessa em verde, seguindo as lajotas. Cada quadrinho desse é como se fosse uma lajota, tá? Então, o Paulo, saindo do P, ele andou 5 para baixo, 10 para frente,
2 para baixo, 4 para frente, 2 para baixo e 4 para frente. Antes de pintar de vermelho, traça com lápis de escrever de leve, que aí se errar dá para apagar. Confere se está certa a quantidade, depois passa o lápis vermelho, tá? Depois vocês vão fazer o da Vanessa em verde. Então, ela andou a partir do ponto P, 2 para frente, 2 para baixo, aí vocês vão contando e andando com o lápis. 12 para frente, 3 para baixo, 4 para frente e 4 para baixo, tá? E depois que fez com o lápis, confere e aí passa o lápis de cor verde por cima do trajeto que ela fez, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. A revisão em dupla, combinem com o amigo, manda a foto do texto um para o outro e façam a revisão, tá? E depois essa de matemática, que é sobre o trajeto que eles fizeram nas lajotas. Combinado? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.